O que acontece no momento em que você morre? A vida após a morte? Se você se tornar uma alma imortal quando morrer, então qual é o propósito da segunda vinda de Jesus? O sopro da vida se transforma em um espírito ou fantasma? Prepare-se para se surpreender. Pode não ser o que você pensa. Certifique-se de se inscrever e clique no sino de notificação para aprender mais informações que salvam vidas. Meu nome é Kemi Whitman. Fique comigo para as respostas, já que Desbloqueando as Profecias começa agora. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Kemi Whitman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Kemi ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Dá para acreditar? Esta noite marca metade do caminho de Desbloqueando as Profecias. Esta série contínua de apresentações irá ajudá-lo a entender melhor a Bíblia, profecias e para onde o mundo está se dirigindo. Você pode ir para awr.org/Bible para assistir todos os programas anteriores e encontre alguns recursos poderosos para o estudo mais aprofundado. Espero que você tenha se inspirado pela apresentação de ontem, a contrafação. Vimos que não há evidências bíblicas que o dia da adoração de Deus mudou do sétimo dia, o sábado, para o primeiro dia, domingo. A história confirma que o culto dominical é uma tradição feita pelo homem. Constantino uniu a adoração ao sol pagão ao cristianismo, sob o comando de adoração dominical. Vamos lembrar que para cada verdade bíblica, Satanás tem sua falsificação. A lei de Deus é como seu caráter. Nunca muda. Essa noite descobriremos que a profecia revela isso, que as pessoas acreditam sobre a morte. Será uma grande influência nos eventos dos últimos dias. Podemos encontrar esperança que vai além do túmulo? O que realmente acontece na morte? A questão do que realmente acontece na morte tem uma resposta bíblica sólida. Lembre-se, você pode clicar no link abaixo para se inscrever em nossa escola bíblica online, faça perguntas e também envie um pedido de oração. Além disso, fique à vontade para deixar seus comentários na caixa de bate-papo. Na verdade, por que você não nos envia agora? De qual país você está assistindo? Mal posso esperar para ver. Vamos orar agora antes de estudarmos o túmulo. Querido Pai Celestial, Rei do Universo, Rei de nossos corações, Senhor, esvazie-me de mim mesmo, enche-me com o Teu Espírito e unja meus lábios apenas com as Tuas palavras. Nós Te louvamos pela verdade que encontramos em Tua palavra, porque podemos contar contigo. Nós Te amamos tanto, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Você já esteve ao lado da cama dos moribundos? Ou sentiu a dor de perder um filho no auge da vida? Se a morte é um véu negro que separou você do amor da sua vida, talvez você tenha se perguntado, isso é tudo que existe na vida? Vivemos, morremos e depois? Desde o início dos tempos, os ciclos da vida e morte deixaram buracos no coração de pessoas. Hoje à noite, vamos encontrar a Bíblia puxando o véu e resolvendo o mistério da morte. A Bíblia irá expor as mentiras populares em relação ao que acontece quando você morre. Efésios 5:11 diz: não tenha comunhão com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-as. Jesus garante para nos fornecer evidências sólidas nas Escrituras para que não tenhamos que adivinhar, questionar ou nos preocupar. Podemos saber e estar fundamentados na verdade. Por favor, tente deixar de lado todas as ideias preconcebidas sobre o assunto da morte e permitir que a palavra de Deus fale. Deixe a Bíblia informá-lo. Agora eu reconheço que mesmo cristãos e não cristãos olham para o assunto da morte de maneira diferente. Algumas religiões acreditam na reencarnação, algumas pessoas seculares acreditam que a morte é o fim, sem nada além do túmulo. Se você perguntasse à maioria dos cristãos o que acontece quando você morre, eles diriam: uma pessoa tem uma alma que vai para o céu ou inferno quando eles morrem.
Outros podem acreditar no purgatório, no meio de uma parada. Os mortos estão dormindo à espera da ressurreição quando Jesus vier, ou já estão no céu? E se eles estão no céu? As almas têm olhos? Eles podem falar? Eles têm boca, orelhas? Se uma alma tem olhos e boca e ouvidos, e você pode ver isso no céu, por que tem que voltar para o corpo? Portanto, existem todos os tipos de perguntas confusas. As pessoas estão realmente perplexas com o assunto da morte. A alma é imortal ou existe uma ressurreição? Você vê, se a alma é imortal, então poderia ir para o céu ou o inferno imediatamente após a morte. Se a alma é imortal, então os mortos poderiam realmente falar com os vivos. Toda a questão da morte tem a ver com a questão da imortalidade. Nós temos agora, será que nos será dado na segunda vinda de Cristo? Nosso tema nos dará as respostas. Se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. Era uma vez um garotinho andando em um cemitério. Uma das lápides chamou sua atenção. A inscrição dizia: amigo, pare enquanto você passa. Como você está agora. Uma vez eu fui. Como eu sou agora, logo você será. Então prepare-se para me seguir. O menino tirou o giz de cera do bolso e, rabiscando na lápide, disse: não estou contente em te seguir, até que eu saiba exatamente para onde você foi. Todas as idades de todos os tempos querem saber para onde você vai quando morre. A Bíblia nos dá respostas confiáveis, que revelam não apenas o que acontece após a morte, mas também como enfrentar a morte com nova esperança e confiança. O primeiro capítulo do livro de Apocalipse nos apresenta uma resposta gloriosa, a pessoa de Jesus. Ele está vestido com um manto branco brilhante. Seus olhos são como chamas de fogo. Jesus se identifica em Apocalipse 1:18. Eu sou aquele que vive e estive morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E eu tenho as chaves do Hades e da morte. Jesus venceu a morte, então ele tem as chaves do túmulo. Qualquer crente que morre e descansa em Jesus pode esperar a ressurreição. Mas alguém diz: o que a Bíblia ensina sobre a ideia da alma imortal? Bem, vamos voltar a Gênesis, a semana da criação, para encontrar uma pista sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Talvez, se entendermos o que aconteceu em nossa criação, podemos entender algo sobre o que acontece quando morremos. A Bíblia diz em Gênesis 2:7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Observe essas três frases chaves aqui. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A Bíblia diz que Deus colocou uma alma imortal em Adão? Não, nada disso. Em vez disso, revela a fórmula para o ser humano. Pó mais espírito é igual a uma alma vivente. Outra maneira de descrevê-lo: elemento da terra mais respiração é igual a um ser vivo. Uma alma significa uma pessoa viva. Adão tornou-se um ser vivo ou uma pessoa viva. Você vê, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Uma criatura viva, uma pessoa, e você também. Queremos descobrir o que é uma alma, e se é imortal, e se pode morrer. Ezequiel 18:4 nos diz: Eis que todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que uma alma vivente morre. Então, se uma pessoa morre, uma vida morre. Essas três palavras são intercambiáveis. Mateus 16, de 25 a 26. Pois quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, vai encontrá-la. Que proveito há para o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ou o que o homem dará em troca de sua alma? Mortal significa sujeito à morte. Você pode morrer. Imortal significa imperecível. Você não pode morrer. 1 Timóteo 1,17 diz: Agora, ao Rei eterno, imortal,
invisível. A Deus, que é o único sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Apenas o Rei do Universo é imortal. Nós, crentes que vivemos e morremos na terra, receberemos a imortalidade somente quando Cristo vier. 1 Timóteo 6, de 15 a 16. Aquele que é o bendito e único potentado, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, quem somente tem a imortalidade, mora em luz inacessível. Novamente, a verdade é repetida, que somente Deus tem a imortalidade. Perceba, a filosofia grega pagã ensinou que a alma é imortal. É um ensinamento feito pelo homem que a alma pudesse viver separada do corpo e de alguma forma ter vida própria. A Bíblia ensina que os seres humanos são uma unidade integrada, física, mental e espiritual. Esses componentes são inseparáveis. São necessários as três partes para formar uma pessoa completa. Considerando que o espiritualismo e a filosofia da nova era ensina que a alma é imortal, esses ensinamentos feitos pelo homem separam a alma de uma pessoa na morte, como se fossem duas entidades separadas. O espiritualismo ensina que quando você morre, existe uma essência de você que flutua até o céu e vive, e que você pode voltar e se comunicar com os vivos. Amigos, vocês veem e entendem por que essa ideia é tão mortal? O diabo pode usar essas ideias falsas sobre a morte para nos enganar, e ele o faz. Leia a Bíblia em 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Eis que te conto um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados, em um momento, um piscar de olhos, na última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, significando indestrutível, e serão mudados. Quando Deus criou Adão, ele colocou sua respiração dentro dele, não uma alma imortal. Gênesis 2:7. E o Senhor formou Deus, o homem, do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Pense nisso. A morte é uma criação, ao contrário. Então, o que acontece quando uma pessoa morre? É o que remete a Deus. É um mistério? Vamos ter as respostas na Bíblia, como sempre. Eclesiastes 12:7. Então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará para Deus, que o deu. Ok? Então o corpo vai para o pó, mas o espírito, que volta para Deus, não é algo que é consciente. É o sopro ou o poder de Deus que retorna a Deus. Deus preservou a identidade dessa pessoa em sua mente. A palavra hebraica do Antigo Testamento para espírito é ruah, que significa respiração. Portanto, espírito e respiração são a mesma coisa. O espírito e a alma são diferentes. Deus forma o homem do pó da terra, esse é o corpo. Deus sopra no homem seu ruah, a palavra hebraica para espírito ou respiração. E então, o homem se torna uma alma vivente. Quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó. O espírito ou sopro da vida, o poder da vida, volta para Deus. Jó 27:3 mostra que a respiração e o espírito são a mesma coisa. Enquanto minha respiração está em mim e o Espírito de Deus está em minhas narinas. Então o Espírito de Deus é obviamente a respiração, e não algum espírito fantasma saindo do seu nariz. Ilustrarei esse conceito com uma lâmpada. Digamos que eu queira iluminar esta sala. Você precisa dessa lâmpada, mas preciso de mais que apenas uma lâmpada comum. Vamos fazer essa lâmpada representar o corpo de uma pessoa. Para ter iluminação ou luz, preciso levar energia para essa lâmpada. Esta lâmpada sozinha não pode dar luz. Eu preciso de uma fonte de energia. Portanto, o poder, a centelha da vida, representa o sopro de Deus. E a energia vem através do cabo para a lâmpada. Isso produz luz. Assim como quando a respiração de Deus entrou no corpo de Adão, ele produziu vida. Então o que acontece quando você desliga a luz? O poder acabou. Então, quando paramos de respirar e nosso coração para de bater, morremos.
e nossa respiração ou centelha de vida retorna para Deus. Como Jó disse, respiração não iguala a alma. Respiração é igual à vida. Existe alguma consciência na morte? Salmo 146, 4 diz: Sua respiração sai, ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Ezequiel 9, de 5 a 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm mais recompensa, pois a memória deles é esquecida. Também seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram. Nunca mais eles terão uma parte em qualquer coisa feita sob o sol. O que quer dizer isso? Os mortos não sabem nada. Por que não? Porque na morte seus pensamentos morrem e não há mais consciência. Eles não têm mais sentimentos de amor, ódio, inveja. Nossos entes queridos mortos estão descansando pacificamente em seus túmulos. Agora, este próximo fato pode surpreendê-lo. Você sabia que a Bíblia ensina que a morte é como um sono? Um sono tranquilo que dura até a segunda vinda de Jesus? E você sabia que a Bíblia se refere à morte como sono mais de 50 vezes? Salmo 13, 3 diz: Considere e ouça-me, ó Senhor meu Deus. Ilumine meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Novamente vemos que a Bíblia chama a morte de descanso. Em nenhum lugar das Escrituras existe uma alma imortal. Não. Um dia, como Jesus e seus discípulos estavam viajando para visitar a casa de seus amigos Lázaro, Maria e Marta, ele recebeu notícias urgentes que Lázaro ficou muito doente e morreu. Jesus esperou 3 dias até chegar à casa deles. O que é interessante são as declarações que ele faz no caminho para lá. João 11, de 11 a 14. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para acordar ele. Seus discípulos ficaram confusos. Senhor, se ele dorme, ficará bem. Eles presumiram que Jesus queria dizer que Lázaro estava doente e descansando. No entanto, Jesus estava falando de sua morte, não sobre descansar enquanto dorme. Os discípulos pensaram que ele iria acordar de manhã e se sentir melhor. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Para Jesus, como para todos os escritores da Bíblia, a morte é sono. Jesus então visitou a casa de Lázaro e disse a Marta: Observe agora as palavras aqui com muito cuidado. João 11, 23. Seu irmão se levantará novamente. Jesus não disse a Marta: Não chore. Esta é uma notícia incrível. A alma de seu irmão está agora no céu. Não, Jesus disse que se levantaria de seu túmulo. É dito a seguir que Marta acreditava sobre a morte em João 11, 24 a 25. Marta disse a ele: Eu sei que ele vai se levantar novamente na ressurreição do último dia. E Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, embora possa morrer, viverá. Marta, que recebeu sua religião diretamente de Jesus, acreditava que seu irmão seria ressuscitado na segunda vinda de Jesus. Quando Cristo se aproximou do túmulo, ele chamou: Lázaro, venha para fora. E, no comando de Jesus, Lázaro acordou e saiu de seu túmulo, vivo. Vamos imaginar esse cenário com uma crença popular que depois de morrer você vai direto para o céu. Ao lado do túmulo, Jesus teria olhado para o céu, chamando Lázaro: desça. Agora, vou te dizer uma coisa, se eu fosse Lázaro, eu estivesse no céu por 3 ou 4 dias, e Jesus me mandando descer, minha resposta imediata seria: Oh, por favor, Senhor, não, eu amo tanto estar aqui. Eu realmente não quero voltar para a terra. Você não teria dito isso também? Se o que as pessoas acreditam é verdade, Lázaro deveria ter escrito um livro inteiro da Bíblia sobre as glórias que viu no céu. Ou os paparazzi daquele dia teria feito a ele 1 milhão de perguntas sobre como é o céu. Mas não há registro de nada, porque não poderia ver. Lázaro estava dormindo o tempo todo na sepultura. Exatamente como Jesus disse. A Bíblia descreve como não há lágrimas no céu, e suas alegrias são inimagináveis. As pessoas dizem: adoro pensar na minha mãe lá no céu, olhando para mim.
Mas se você tivesse um marido que abusou de você, e sua mãe está lá no céu assistindo a esse abuso, e se sua mãe estiver no céu e o filho dela esteja injetando drogas nas veias e arruinando sua vida? As mães no céu suportam toda essa dor para os problemas de seus filhos aqui na terra? Deus é misericordioso demais para isso. Lemos em Jó 14:21. Seus filhos recebem honra e ele não sabe disso. Eles são abatidos e ele não percebe. E em Salmos 115:17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem quem desce ao silêncio. Os mortos não vão direto para o céu, amigos, porque se eles estivessem no céu, eles estariam louvando ao Senhor por trazê-los para lá. A Bíblia menciona a palavra alma 1.600 vezes, mas nunca usa o termo alma imortal. E sempre descreve a morte como um sono. Pense dessa forma. Pessoas que fazem cirurgia frequentemente descrevem afundar quando o anestésico é administrado. Experimentam uma tontura. Muitas horas passam antes que o paciente acorde. Às vezes eles acordam em um nevoeiro ou sentindo dor e perguntam o que aconteceu. E em seguida ele reconhece que está na sala de recuperação. Conforme sua mente se clareia, ele percebe que o tempo passou entre a tontura e a dor. Mesmo que a dor pareça logo vir após a tontura, a pessoa estava dormindo inconsciente enquanto o tempo passava. Isso demonstra o que acontece com a morte, pois as pessoas não vão perceber que morreram. No momento seguinte, eles estão cientes. Será Jesus vindo nas nuvens. E quanto ao ladrão na cruz? Jesus não disse que foi para o céu? Lucas 23, 42, 43. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: certamente eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus não prometeu ao ladrão moribundo que ele estaria com ele lá no céu naquele mesmo dia. Não. O próprio Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Lembre-se, na morte ele dormiu na tumba e na manhã da ressurreição, Jesus claramente em João 20:17, eu não subi para meu Pai. Então como devemos entender o que Jesus disse ao ladrão? O que Cristo disse naquele dia para o ladrão? No dia da crucificação, no dia da aparente derrota e escuridão, quando tudo parecia perdido, foi isso. Você estará comigo no paraíso. A promessa foi feita. O ladrão morreu com a certeza da vida eterna, como qualquer outro filho de Deus. Ser ressuscitado naquela grande manhã da ressurreição na segunda vinda de Cristo. Tenha em mente que nos manuscritos originais das Escrituras, a língua grega estava sem pontuação e foi colocado séculos depois. Existem 2 lugares na Bíblia que vamos olhar agora, onde as vírgulas foram colocadas no lugar errado. O primeiro é o texto que acabamos de ler em Lucas 23, 43. Ao mover a vírgula sobre apenas uma palavra, a Bíblia se harmoniza completamente consigo mesma. O texto diz: eu te digo a você hoje, você estará comigo no paraíso. Em segundo lugar, veremos uma vírgula faltando, está em Atos 19:2. A versão King James fala sobre lenços enfermos. De sorte que sobre o seu corpo foram trazidos lenços e aventais enfermos, e as doenças partiram deles. Ok, agora vamos colocar uma vírgula. De modo que de seu corpo foram levados aos enfermos, lenços e aventais, e as doenças partiram deles. A vírgula faz toda a diferença. Então podemos ver muito claramente que quando você morre, você dorme e espera a ressurreição. Então, se sabemos que esta é a verdade, então a imortalidade, antes da segunda vinda, é uma mentira. Apenas Deus tem a imortalidade. Por que Satanás quer que acreditemos que não morremos? Tudo começou com esta primeira mentira no Jardim do Éden. E a raça humana ainda acredita nisso. Milhares de anos depois, se anjos maus podem se disfarçar como nossos entes queridos, eles podem nos trazer as mensagens de além-túmulo, eles podem nos induzir a aceitar as mentiras de Satanás.
Não se deixe enganar pela primeira mentira da velha serpente, Satanás. Porque Satanás quer que as pessoas acreditem que os mortos estão vivos e podem ser contatados. Assim, seus anjos caídos podem passar como espíritos dos mortos, e enganar muitas pessoas e desviá-los do caminho. Existe um canal que é considerado sagrado por muitos. Um canal pelo qual Satanás liga as almas. Vozes falam, aparições acontecem, e um poder encantador penetra no ser humano. Isso é espiritualismo. Pode começar simplesmente brincando com as tábuas de Ouia, aprender como laçar feitiços, como se torna uma bruxa, mas depois parece não haver escapatória. A posição não tem importância. O que os seres humanos acreditam é um dos enganos de maior sucesso de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida e o amor por ela santifica a alma de quem o recebe. Portanto, ele está constantemente procurando substituir falsas teorias, fábulas e todo outro evangelho. Minha colega Sue e eu estávamos em um voo cedo de Palm Springs para Denver. Era um avião muito pequeno e eu sentei ao lado de um empresário de aparência muito distinta. Ele se apresentou como Nick, com um adorável sotaque inglês. Ele compartilhou que estava indo para uma de suas casas no Colorado, em uma popular estação de esqui. Depois que algumas gentilezas foram trocadas, eu simplesmente comentei: Deus te abençoou. Ele respondeu: não, a deusa abençoou. E todo o seu corpo fez uma careta. Em seguida, uma conversa amigável, mas franca, durou 2 horas. Eu soube ali mesmo. Eu precisava orar a meu Pai Celestial pelas palavras certas. E Deus sempre dá. Nick dedicou sua vida à adoração da deusa em uma idade muito jovem. Ele me disse francamente: os cristãos são inimigos, o que ele torna meu inimigo. Estamos em lados opostos, pois eu sou um soldado da deusa. Bem, eu me virei para ele e disse: bem, eu sou soldado do único Deus Todo-Poderoso. Houve um certo impasse ali por um momento. Eu disse: Nick, você não é meu inimigo. Satanás é. A Bíblia nos diz quem ganha esta guerra. Agora, minha amiga Sue estava apenas 2 filas à frente e ouviu pedaços de nossa conversa, porque era de manhã cedo e o avião estava silencioso, exceto Nick e eu. E ela começou a orar. Nick continuou a compartilhar. Tenho treinado toda a minha vida para aniquilar os cristãos. Está posicionado para acontecer em breve. Anos atrás, a deusa me deu instruções passo a passo na construção da minha empresa de software para essa luta. Ela me tornou muito rico e bem-sucedido. E logo emergirá e se levantará da terra. Ele continuou: desde que me entreguei a ela, minha infância, eu não tive escolha a não ser seguir suas instruções. Nick e eu continuamos a discutir o livre-arbítrio, o que acontece na morte, a verdade por trás das aparições e os enganos de Satanás. Informações semelhantes que você e eu estamos discutindo esta noite. Eu compartilhei minha vida de um Deus pessoal, poderoso, amoroso, que me protege e me guarda. Enquanto ele descreveu, seus pensamentos eram que Deus é um atormentador e ferozmente cruel. Ele compartilhou muitas partes de sua vida comigo, incluindo como seus familiares mortos aparecem para falar com ele, bem como 3 aparições adicionais que ele chamou de demônios que o atormentam com frequência. Eu compartilhei na Bíblia como os mortos não sabem de nada, como os anjos maus personificam e assediam. Informei a Nick: só Deus pode livrar você desses demônios. Eu imploro que você caia de joelhos e peça a Deus que se prove a você, porque Ele o fará. E Ele realmente se preocupa com você, Nick. Apenas dê uma chance a Deus. Nick disse: tenho treinado toda a minha vida para aniquilar os cristãos. Está posicionado para acontecer em breve. A deusa logo surgirá e se levantará da terra. Eu respondi: sim, acredito que a profecia bíblica nos diz que alguns daqueles que defendem a verdade bíblica serão perseguidos antes do retorno de Jesus. Mas na segunda vinda, os crentes voltarão ao Éden. Terão vida eterna no céu. Eu me virei para ele e perguntei: então, Nick, qual é o seu jogo final? Ele ficou quieto, pareceu atordoado e finalmente disse: eu honestamente nunca pensei sobre isso.
Nem a deusa revelou um jogo final para mim. Eu terei que perguntar a ela. Nick estava cada vez mais intrigado com o que ele descreveu como um brilho quente que ele viu ao meu redor. Ele disse, eu não entendo. Você está exalando luz e força dentro de você. Eu olhei nos olhos dele e sorri. Eu disse, Nick, esse é Jesus e você pode tê-lo também. Amigos, estamos no centro da batalha do grande conflito. Com pouco tempo sobrando nesta terra, até os adoradores do diabo sabem que o tempo é curto. Anjos caídos de Satanás aparecem como mensageiros do mundo espiritual. Em outras palavras, anjos maus se fazem passar por amigos, parentes mortos, a fim de comungar com aqueles que estão dispostos e abertos a tais coisas. Enquanto professa conectar os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal exerce sua influência encantadora sobre suas mentes. Satanás tem o poder de apresentar aos homens a aparência de seus amigos falecidos. A falsificação é perfeita, a aparência é familiar, as palavras, o tom uniforme, são todos reproduzidos com nitidez exata. E há um exemplo perfeito de um espírito maligno se passando por a semelhança exata de um profeta nas Escrituras. Em 1 Samuel 28, conta a história da bruxa de Endor. Ela era uma mulher que o rei Saul consultou para convocar o espírito do profeta Samuel, a fim de receber conselhos contra os filisteus na batalha do dia seguinte. Mesmo que Saul soubesse que a bruxaria era considerada um pecado, mostrado em 1 Samuel 15, 23, pois a rebelião é como o pecado da bruxaria. No início de seu reinado, Saul decretou que todos os médiuns deveriam ser condenados à morte. Então havia muito poucos mágicos e magos deixados em seu reino neste momento. Então, no meio da noite, ele se disfarçou e procurou uma bruxa escondida em uma caverna. Ela convocou o suposto profeta Samuel, mas este era um demônio personificando o profeta. Saul recebeu notícias terríveis e morreu no dia seguinte na batalha. Podemos ver que Satanás usa qualquer método para enganar, e a bruxaria tem sido proeminente desde os tempos bíblicos. Muitos se sentem confortados com a segurança de que seus entes queridos estão desfrutando a bem-aventurança do céu e sem suspeita de perigo. Eles dão ouvido a espíritos malignos e demônios. Deixe-me mostrar este aviso exato para nossos dias, porque estamos vivendo nos últimos dias. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Agora o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Falarão mentiras na hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Os anjos maus são visitantes fingidos do mundo espiritual. Às vezes emitem avisos e predizem eventos futuros, dando aparência de confiabilidade. E seus falsos ensinos são prontamente aceitos. Eles afirmam ser felizes no céu, ocupando posições exaltadas lá. Então, conforme a confiança adquirida, eles apresentam doutrinas que minam as Escrituras. Se houver algum espírito vindo para você, você precisa compará-lo com as Escrituras. O que eles estão dizendo corresponde às Escrituras? É assim que você fará. É por isso que precisamos conhecer a Bíblia por nós mesmos, amigos. O próprio fundamento do espiritualismo está em guerra com as Escrituras. Eclesiastes 9:5 nos alerta: os mortos não sabem nada. Deus proibiu comunicação fingida com espíritos que partiram. 1 Coríntios 10:20 diz: em vez disso, que as coisas que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que você tenha comunhão com os demônios. Isso é claro. Apocalipse 16:14. Pois eles são espíritos de demônios, realizando sinais que vão para os reis da terra e todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Interagir com demônios do mundo espiritual foi proibido sob pena de morte. Levítico 19:31. Não dê atenção aos médiuns e espíritos familiares. Não os busque para ser contaminado por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Capítulo 20, 27. Um homem ou uma mulher que é médium
ou que tem espíritos familiares, certamente será condenado à morte. Eles os apedrejarão com pedras. Mas hoje, o espiritualismo tem sua base nos círculos científicos. Há igrejas invadidas e encontrou apoio em órgãos legislativos. Este engano gigantesco é um renascimento com um novo disfarce de bruxaria condenada de outrora. Mateus 24 diz: porque falsos cristos e falsos profetas surgirão e mostrarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. A cristandade decaída é chamada de Babilônia no Apocalipse. O que Deus diz que é o grande responsável por essa guerra? Apocalipse 18:2. Caiu a grande Babilônia e se tornou uma morada de demônios, uma prisão para todo o espírito mau e uma gaiola para cada ave impura e odiada. Em outras palavras, Babilônia é um estado de confusão, devido aos demônios e espíritos que têm penetrado as igrejas cristãs. A cristandade está caindo porque Satanás ganhou acesso às igrejas, através de sua falsidade de que os mortos estão vivos. Em muitos casos, as mensagens dos embaixadores de Satanás que posam como espíritos dos mortos são bem-vindas como um conselho maravilhoso para as igrejas, dos redimidos e da glória. Como acabamos de ver na Bíblia, os mortos estão dormindo em seus túmulos. Eles não estão falando sobre fantasmas. Esta mentira dá a Satanás todo o poder para enganar, e ele faz cada contato que acontece. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo nos avisou tão solenemente contra tal engano de espíritos sedutores e doutrina de demônios. De acordo com o Apocalipse, esses mesmos anjos maus, posando como espíritos de mortos, aproximam-se dos reis e líderes da terra. Por que eles fazem isso? Apocalipse 18:23. Por sua feitiçaria, todas as nações foram enganadas. Esses anjos que afirmam ser, deixe-me apenas dizer, esses anjos maus, alegando ser espíritos de mortos, serão os poderes que influenciarão os governantes das nações do mundo a conduzi-los à batalha final do Armagedon, que terminará em sua destruição total. Apocalipse 16:14 diz: reúna-os para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tragicamente, líderes de muitas nações hoje consultam com esses que afirmam receber mensagem de mortos antes de decidir sobre um assunto importante. Não admira que este planeta esteja em tal turbulência. Os tomadores de decisões estão dando a Satanás acesso para governar por meio deles. Isaías 8:18-20. E quando eles dizem para você, procure aqueles que são médios e magos, que sussurra e murmura, não deveria um povo buscar a Israel? Devem eles procurar os mortos em nome dos vivos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. As Escrituras afirmam claramente que devemos nos recusar a ouvir aqueles que afirmam falar pelos mortos. Em vez disso, obtenha nossas informações somente da palavra de Deus. Mensagens que supostamente vêm de entes queridos mortos nunca são de entes queridos mortos, mas sim de Satanás. Que pensamento sério! O Apocalipse diz que aqueles que obedecem a Deus entrarão em seu reino. Quem estará entre nós que está excluído? Apocalipse 22:15 diz. Este é um texto forte, mas precisamos ver o que diz. Deus está nos dando um aviso, uma orientação aqui. Fora dos portões sagrados estão essas pessoas que estão fora de Jerusalém, da Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a Terra Nova, certo? Fora dos portões da Cidade Santa estão os cães e feiticeiros, que são médiuns, bruxas, feiticeiros, as prostitutas sexualmente imorais, e assassinos e idólatras, e quem gosta de mentir. Aqueles que consultam os mortos serão excluídos do céu, amigos. Nos dias de Moisés, Deus ordenou que tais pessoas fossem apedrejadas até a morte. Levítico 20:27. Um homem ou uma mulher que seja médium ou que tenha espíritos familiares certamente será condenado à morte. Bruxaria que afirma ter contato com os mortos é chamado na Bíblia uma das obras da carne, pela qual as pessoas serão excluídas do reino de Deus.
Jesus nos avisa em Gálatas 5, 19 a 21. Agora as obras da carne são evidentes, que são adultério, fornicação, impureza, obscenidade, idolatria, feitiçaria, ódio, contendas, ciúmes, explosões de ira, ambições egoístas, dissensões, heresias, inveja, assassinatos, embriaguez, orgias e coisas do gênero, do qual eu lhe falo de antemão, assim como eu disse a você no passado, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amigos, estou compartilhando isso com vocês porque queremos saber como podemos estar no céu. E não queremos praticar as coisas quando Deus torna isso tão claro, que seremos excluídos do céu se o praticarmos. É por isso que precisamos saber essas coisas. Então eu digo isso a você com um coração de amor. Eu quero compartilhar com você isso para que você veja. Deus é um Deus que tem padrões. E não queremos estar no céu com aqueles que estão mentindo, etc., assassinando, tudo isso. Então, é por isso que temos essa lista de todos esses versos que estudamos esta noite. É inegável que precisamos ficar o mais longe possível de qualquer coisa que de alguma forma se pareça com bruxaria. Não importa o quão inocentemente seja embalado. Não há mais muitos filmes, programas ou TV ou livros que não escorregam nas nuances da vida após a morte, representando fantasmas, bruxas, idólatras, de santos. Qualquer contato presumido com os mortos está sempre em contato com as forças satânicas. Cuidado, meus amigos. Efésios 5:11, e não tenha comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas sim rejeitai-as. Quando Ranja tinha 10 anos, ela foi possuída por espíritos malignos. Seus pais a levaram a um feiticeiro e vendeu 10 vacas para sua cura, mas nada funcionou. Aos 16 anos, ela percebeu que novos espíritos estavam entrando nela, e eles eram piores que o primeiro. Ela os veria e ouviria, mas outros só podiam ouvi-los. Quando seu primeiro filho nasceu, os espíritos pediram que ela se tornasse uma bruxa, mas quando ela recusou, eles fizeram com que seu bebê adoecesse e morresse. Perturbada, ela finalmente consentiu em fazer o que o espírito queria, se ele lhe desse outro filho. Então, 9 meses depois, uma filha nasceu. Nos anos seguintes, ela se tornou uma bruxa muito poderosa. Ela não tinha controle sobre sua própria vida, apenas fazendo o que os espíritos lhe diziam para fazer. Através do poderoso medicamento que ela inventou, muitas pessoas foram curadas e milagres foram realizados. Ela tinha o poder de tornar as armas e balas inúteis. Ela se tornou um membro valioso da comunidade, muito rica por causa disso. Uma vez, 27 homens armados foram à sua casa, e mesmo que eles tentassem machucá-la com suas armas, eles se tornaram impotentes diante dela. Ela ainda tinha o poder de fechar a boca de crocodilos. Quando outro conjunto de espíritos entrou nela, eles a levariam para o fundo de um rio, onde ela se comunicaria com eles por dias a fio, nem mesmo subindo à superfície para respirar. Embora ela fosse tão poderosa que pudesse curar pessoas, parar balas com as mãos, ela estava infeliz. Um dia Ranja conheceu 2 jovens, que disse a ela que adoravam um Deus Todo-Poderoso. Intrigada com isso, Ranja foi à igreja com eles na semana seguinte. Ela continuou a ser miserável, muitas vezes adoecia por causa da punição dos espíritos. Quando ela estava prestes a desistir, ela conheceu um homem adventista do 7º dia que lhe contou sobre Jesus e lhe deu uma Bíblia. Ouvir este homem imediatamente trouxe paz para sua casa. Ela começou a se sentir melhor. Os espíritos não ficaram felizes e a avisaram que coisas ruins aconteceriam se ela os deixasse. Ranja decidiu escolher Jesus de qualquer maneira. E os espíritos mantiveram sua promessa. Sua casa pegou fogo, ela perdeu tudo para as chamas. Os espíritos a atormentavam dia e noite com tanto poder que ela se considerava ceder e permanecer uma bruxa. Mas durante esse tempo, algo aconteceu que mudaria sua vida para sempre. Ranja descobriu uma transmissão de rádio mundial adventista. Enquanto ela ouviu diariamente, sua decisão foi feita. Sua resolução foi fortalecida. Ela seguiria Jesus de qualquer maneira. Os espíritos continuaram a lutar contra ela, mas ela descobriu que quando ela sintonizava na rádio AWR,
os espíritos a deixavam em paz. Por meio de muita oração, da leitura das escrituras e do rádio, os espíritos se foram. E hoje ela é uma filha livre de Deus. Anja diz a todos que a verdadeira liberdade vem apenas por meio de Jesus. Lembro-me de olhar em seus olhos quando nos abraçamos. E eu vi Jesus ali. Agora ela está espalhando a palavra da verdade de Deus em todas as aldeias que uma vez a conheceram como uma bruxa, mas agora a conhecem como uma seguidora de Jesus. Todos cuja fé não está firmemente estabelecida na palavra de Deus será enganado e vencido por Satanás e seus espíritos sedutores. Apocalipse 3:10 avisa: um pouco antes de nós é a hora da prova que virá sobre o mundo inteiro, para testar aqueles que habitam na terra. Mas Satanás, realmente, ouça isso, amigo, Satanás só pode vencer aqueles que cedem voluntariamente às suas tentações. Aqueles que buscam sinceramente o conhecimento da verdade bíblica, como você, esta noite, esforçando-se por purificar sua alma através da obediência, você encontrará uma defesa segura na palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos são enviados em uma missão de misericórdia aos filhos de Deus, assim como é hoje. Deus enviou anjos a Abraão com promessas de bênçãos, aos portões de Sodoma para resgatar o justo Ló de sua desgraça do fogo. Anjos foram enviados para Elias, como ele estava prestes a morrer de cansaço e fome no deserto. Para Eliseu, eram carros e cavalos de fogo, cercado a pequena cidade onde ele foi trancado por seus inimigos. Anjos foram enviados para Daniel enquanto buscava a sabedoria divina na corte do rei pagão, ou abandonado para se tornar presa de leões. E Pedro foi condenado à morte na masmorra de Herodes, como preso em Filipos. Para Paulo e seus companheiros no mar, para abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho, para despachar Pedro com uma mensagem de salvação para o estrangeiro gentil. Assim os santos anjos têm em todas as eras ministrado ao povo de Deus. Jesus preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo do que deixar uma alma que confia nele para ser vencido por Satanás. Você decidiu seguir Jesus essa noite. Nunca houve um momento em que você foi esquecido. Jesus enviará um exército para lutar por você. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito. Ele irá resgatá-lo. Ele liberta o cativo, vence o mal. Ele defende os fracos e protege os fracos. Ele fortalece e sustenta. Guarda, guia. Você não está indefeso. Ele está sempre disponível para você. Sempre. Apenas peça para Ele. Vamos orar juntos? Pai do céu, Tu és a luz e nossa salvação. Teus caminhos são sempre os melhores. Obrigado por deixar isso tão claro nas Escrituras, que quando morremos, simplesmente dormimos. Senhor, proteja cada um de nós de todo o perigo, especialmente ensinamentos falsificados. Por Tua causa, nunca precisamos ter medo. Que cada um de nós confie totalmente em Ti. Em Jesus, nome poderoso e precioso. Amém. Amigos, gostaríamos de saber se esta mensagem foi clara para você esta noite. Você pode clicar abaixo e nos informar. Esta verdade bíblica pode ser diferente do que você sempre acreditou ou que sua igreja ensina. Então, se você tiver perguntas sem respostas, gostaria de mais estudos bíblicos, temos instrutores bíblicos de prontidão para ajudá-lo. Apenas clique no link abaixo. Talvez você esteja lidando com espiritualismo, como Nick ou Ranja, e gostaria que orássemos por você. Clique no link para compartilhar seu pedido de oração. Deus te abençoe. Obrigado por assistir Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Encontre-me de volta aqui para o tópico de amanhã à noite, ou resgate. Não há segredo de como Jesus planeja salvar você. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, meus amigos.
Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Clique também aqui para assistir a um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir essa série na íntegra. Deus te abençoe.